Olá, está começando o Tribuna Livre desta quarta-feira, dia 25 de junho de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Adriana Ferreira, te faço companhia a partir de agora, junto com o Léo Apolinário, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Adriana. Quarta-feira, meio de semana, vamos juntos, que o Tribuna hoje está imperdível, não é isso mesmo? Com certeza, a gente vai falar hoje sobre doação de sangue. Você que está acompanhando a gente pela Rádio América, Rádio Cultura, a TV Horizonte, além das principais notícias do dia, né? A gente tem esse assunto principal, que é a doação de sangue. A gente está no Junho Vermelho e aqui no estúdio a gente tem a participação do médico intensivista, do CTI e cardiologista do Hospital João 23, o Winston Cury. Doutor, já agradeço a participação do senhor. Daqui a pouquinho a gente já vai começar nosso debate, nossa discussão. Tem muita coisa para falar, né? Temos sim, se Deus quiser. Bom dia, Léo. Bom dia, Adriano. Muito bom dia, doutor. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, telespectadores. E você pode participar também. Exatamente. A partir deste tema, nós temos a nossa pergunta do dia. Por que ser um doador de sangue? Você já parou, já fez essa pergunta? Está aí na nossa tela. Por que ser um doador de sangue? Nosso WhatsApp você já conhece. É o 99412-2179. Vou repetir. 99412-2179. Salva lá como Tribuna Livre. Pode ficar à vontade para enviar sua mensagem e dar a sua opinião. Pois é, e hoje também tem um momento, né, de você subir à tribuna. A gente vai falar sobre a precariedade dos ônibus articulados. É o seguinte, gente, eles vão para manutenção. E aí, o que você acha? Você acha que eles são repostos? Nem sempre, né? E o prejudicado, isso a gente não precisa dizer que é o cidadão. A gente vai falar sobre isso. No último bloco, a gente tem um momento em que você sobe na tribuna e a gente traz aqui as reclamações e as denúncias e você, inclusive, pode participar com a gente. Por meio do WhatsApp, que você vai responder a nossa pergunta do dia, você aproveita e já manda também a sua denúncia, porque assim a gente vai apurar certinho e vai trazer os detalhes para você. E para dar início ao nosso programa, nós vamos fazer o nosso giro de notícias com muita calma, sem cair. Nós vamos subir aqui e vamos ver o que os principais portais de notícias estão dando destaque nesta quarta-feira. Começamos pelo G1. Olha só, é a guerra, né? A situação da guerra. O Irã diz que instalações nucleares foram gravemente danificadas pelos ataques dos Estados Unidos, mas não deram mais detalhes, viu? Ficaram por aí. Mais cedo, o país suspendeu a cooperação também, gente, com a Agência de Vigilância Nuclear da ONU. Eles disseram que essa agência aí da ONU está com uma forte ligação com Israel, tá? Outros destaques aqui também, de Santa Catarina, a chuva e o frio. Vamos agora para o portal O Tempo. O destaque é o segundo dia de paralisação dos motoristas, que afetam mais de 20 linhas de ônibus em Belo Horizonte. Ontem à noite, o sindicato patronal entrou com um pedido para que 70% das linhas, da operação das linhas, fossem mantidas, viu? E segundo eles, estão sendo mantidas sob multa de R$50 mil diário. Tem também aqui, ó, o corpo da Juliana Marins, aquela brasileira que infelizmente faleceu, foi resgatado, tá, agora de manhã do vulcão lá na Indonésia. E passando agora para o Vatican News, destaques do Vaticano, o Papa Leão XIV disse aos bispos: sejam homens de comunhão e de unidade, sem excluir ninguém. Lembrando que lá no Vaticano está acontecendo agora uma peregrinação de seminaristas e também de bispos. Alguns bispos brasileiros que fazem parte da Conferência Episcopal Brasileira estão participando desse jubileu, deste encontro que está tendo lá no Vaticano, Adriana. Essas são as notícias desses três portais que nós destacamos hoje. Pois é, e agora a gente vai entrar no nosso tema do dia, a gente vai falar sobre a doação de sangue. E aqui conosco, né, o médico intensivista do CTI, cardiologista do Hospital João 23, o Winston Cury. Professor doutor Winston, né? Obrigada pela participação, prazer tê-la aqui, viu? Hoje a gente falando sobre esse assunto, doutor, que é de extrema importância, principalmente no momento em que a gente está no Junho Vermelho, para estimular a doação de sangue. O período de frio está chegando. Queria que o senhor falasse a importância disso. O senhor, principalmente atuante, né, no setor de terapia intensiva, o setor de emergência, urgência, é um limiar ali, né, a doação de sangue para salvar a vida ou então para que isso não aconteça. O sangue,
ele é um órgão vital, né? E não tem como você adquirir ele em farmácia. Então, um paciente que a gente recebe, às vezes um paciente por um trauma ou um paciente numa grande cirurgia que perde esse sangue, não há outra maneira dele repor rapidamente, né? Senão através da transfusão. Então, esse ato de doação do sangue é um ato de realmente que o indivíduo está participando em salvar vidas. Você se realiza pessoalmente sabendo que você salvou. E nós sabemos que uma única doação é capaz de salvar no mínimo 4 vidas, considerando adultos. Então, se você tem crianças, às vezes uma única doação salva mais vidas ainda do que essas 4. E essa campanha, doutor, chega num momento importante, onde os estoques estão baixos, principalmente nesse período agora que estamos vivendo, do frio que está chegando. Além deste momento, nós temos outros que são as férias, quando as pessoas costumam viajar e esquecer que precisam, que podem doar sangue, e é o momento também que mais precisam, né? É, correto, Léo. Na verdade, o mês frio, né, é um mês sazonal das viroses, né, das gripes, as doenças respiratórias, né? Isso tudo diminui os doadores. Paralelo a isso, chega também as férias, que as pessoas viajam e não querem doar, né? Tem mais acidentes no início e no final das férias, as pessoas saindo, retornando de férias. Aumenta a demanda também do sangue nos hospitais devido aos traumas. Uhum. Agora, é importante a gente dizer, doutor, que uma pessoa, por exemplo, que sofre um trauma, chega na urgência, está precisando de um cuidado mais intensivo, possivelmente vai precisar de uma transfusão de sangue, né? Ela nunca deixa de ser assistida. Porque o que a gente percebe é que quando há uma internação desse tipo, a gente recebe, muita gente já recebeu, eu imagino que você de casa, vamos ajudar, fulano de tal está internado, precisa de doação de sangue, tantos voluntários, e a família vai captando, né, essas doações. Mas isso é uma campanha, isso é um momento de sensibilização da família, mas a pessoa nunca vai deixar de ser assistida. Existe uma logística por trás disso. Exatamente. Existe um banco de sangue, né, que no momento que você precisou de uma quantidade maior, o Hemominas se mobiliza. E graças a essas, no caso da FHEMIG, né, do Hemominas, não falta o sangue hora nenhuma no hospital para o paciente grave. O que acontece é que esse estoque do Hemominas tem que ser reposto rapidamente, porque se não ocorre a reposição do estoque, as cirurgias que são eletivas vão sendo canceladas. Então, é priorizado o paciente da emergência, né, que está sangrando. Então, acaba que essa reposição é importante para você não cancelar cirurgias, grandes cirurgias, que às vezes o paciente com câncer, né? Então, precisamos sempre estar repondo o estoque. O estoque, né? E uma bolsa de sangue, doutor, a gente estava conversando aqui, 300 ml, é isso mesmo? Isso mesmo. E 300 ml que às vezes pode fazer diferença, que vai fazer diferença na vida das pessoas. Tanto na expansão do volume do paciente, quanto na melhora do transporte de oxigênio do paciente, que é essa que é o intuito de uma transfusão sanguínea, melhorar, levar oxigênio para o cérebro, para o coração, para os órgãos todos, que é o sangue que faz isso. E o senhor estava contando para a gente também, a gente está aqui no estúdio, está aqui nos bastidores com a gente também a Vanessa, que faz parte do setor de enfermagem lá do Hospital João 23. Todo esse trabalho de sensibilização que existe lá dentro da instituição, queria que o senhor falasse um pouco mais disso, inclusive até mesmo como forma de sensibilizar quem está nos ouvindo pela Rádio América, pela Cultura e também para quem está nos assistindo pela TV Horizonte. Porque é muito importante a gente reconhecer o valor do doador. Aqui no Brasil, né, como na grande maioria dos países todos, o doador não recebe nada pelo sangue, né? O que ele recebe é a satisfação de saber que salvou alguém, que está participando da cura de um semelhante. Então, isso é algo muito nobre, né, doutor? É uma coisa muito altruísta, né? O doar sangue é uma coisa altruísta. E deveria-se, né, todos nós participarmos disso. Quando você tem um familiar que sofreu um acidente grave, precisa do sangue, você sente realmente
o que é importante essa doação. Porque você perdeu um familiar porque não houve a tempo, reposição de sangue a tempo, né? É uma coisa que abala qualquer um. Nossa. O doutor falou uma coisa importante, a pessoa só sente na pele quando alguma pessoa próxima, algum familiar precisa, né? E ela não sabe a dimensão disso. Nosso Tribuna Livre só está começando, hoje nós vamos falar sobre a questão da doação de sangue. Você participa com a gente, responda a nossa pergunta para o 99412-2179 no nosso WhatsApp. Por que ser um doador de sangue? Eu quero saber a sua opinião. Tribuna Livre volta já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre a doação de sangue, e você pode responder a nossa pergunta do dia. Por que ser um doador de sangue? Você costuma doar sangue? Você é um doador? Ainda não é um doador de sangue? Tem algum receio em doar sangue? Qual é o seu receio? Responde aqui pra gente, tem alguma dúvida? Esse é o momento, tá? É o 99412-2179. Vou repetir para você, salva aí no seu celular, Tribuna Livre, Léo e Adriana. Isso. É a nova dupla. Nova dupla. 99412-2179, tá? Porque dessa forma você já acessa ali o Zap do Tribuna e já manda a sua mensagem pra gente. Tá aí na sua tela. Por que ser um doador de sangue? Responde pra gente, daqui a pouquinho a gente já traz também algumas participações. Pessoal, como o doutor Whindersson já disse aqui, a chegada do inverno é um verdadeiro problema para os bancos de sangue que registram queda no número de doadores. A Fundação Hemominas faz um apelo, principalmente para os doadores com sangue do tipo RH negativo. Vamos acompanhar a reportagem da Irlane Grace. Quando a solidariedade corre nas veias, salvar vida vira um ato simples. Junho é o mês da campanha Junho Vermelho e o alerta está aceso. Os estoques de sangue caíram. Por que o mês de junho ele é tão crítico para os estoques de sangue? Olha, principalmente pela questão da temperatura, né? É a entrada do inverno no Brasil, então esfria. A gente tem muitos casos de gripe, igual a gente está tendo agora. Então, sempre tem uma queda importante nos estoques dos bancos de sangue. Então, com isso, os bancos de sangue brasileiros aderiram a essa campanha de Junho Vermelho. Ela não é uma criação brasileira, não, mas nós aderimos e tem sido muito importante para a gente melhorar os nossos estoques antes das férias de julho e durante esse período que é tão frio. Sim. E hoje, quem que pode doar sangue? Hoje, quem pode doar sangue? Qualquer pessoa que tenha boas condições de saúde, que tenha entre 16 e 60 anos para realizar a primeira doação, mas se você já é doador frequente, você pode doar até os 65 anos, então boas condições de saúde, essa idade que a gente falou, ter dormido bem, estar bem hidratado. E quantas vezes por ano cada pessoa pode doar? Olha, os homens podem doar até 4 vezes ao ano e as mulheres podem doar até 3 vezes ao ano. A gente doa um pouco menos porque a gente tem mais perdas sanguíneas, né? Então, até para preservar a doadora, ela pode doar até 3 vezes no ano. Eu tive a ideia da grande responsabilidade da doação quando a minha mãe precisou. Então, eu vi como é importante a gente estar sempre mantendo o banco atualizado. E eu fico feliz, grato. O que te motivou a doar sangue pela primeira vez? O que me motivou, assim, é salvar vidas, né, essas coisas, e sem contar que um dia também eu posso precisar também, né, e é bom a gente estar sempre ajudando as pessoas. Eu dou sangue mais de 7 anos e a experiência é gratificante, porque doar sangue é salvar vidas, né, você está doando a vida para a pessoa, né, e aquele que doou a vida para nós foi Deus, nós estamos fazendo um pedacinho daquilo que Ele fez por nós, né, e é muito gratificante estar doando sangue. Eu sempre venho aqui, eu sou fenotipado, um sangue raro. Eu sempre venho aqui doar com alegria, porque eu sei que eu estou ajudando as outras pessoas. Doar sangue é rápido, seguro e salva vidas. Principalmente em tempos de campanha como Junho Vermelho, cada gota vale ouro. Se você está saudável e atende todos os critérios, aproveite para fazer toda a diferença. E como que o público pode agendar essa doação? Como que funciona o processo? Olha, na Fundação Hemominas você pode agendar pelo MGAPP, que é o app do governo, ou pelo site da Hemominas. A gente sempre orienta as pessoas para agendar
porque é mais cômodo, né? Você consegue se organizar melhor. Mas nós aceitamos também os doadores espontâneos. Então, se você veio aqui ao centro de Belo Horizonte, resolveu uma pendência que você tinha, dá tempo de doar sangue, passa na nossa unidade aqui do centro. A gente tem outras unidades também, né? BH, região metropolitana, e também as unidades do interior de Minas. A gente acabou de ver aí a reportagem da Irlane Grace, né, falando sobre a doação de sangue, os recados feitos e dados pela Fundação Hemominas. Aqui no estúdio, para você que está chegando agora, a gente está recebendo o médico intensivista do CTI, cardiologista do Hospital João 23, Winston Cury. Doutor Winston, interessantíssima essa reportagem da Irlane, e eu achei curioso até uma parte em que um dos entrevistados fala: eu sou fenotipado. Queria que o senhor explicasse também o que é isso, né? Ele falou que é um sangue raro e a necessidade, inclusive, de certos tipos de sangue, né? Alguns, eles podem ajudar muito, né? Como o caso do RH negativo, por exemplo. Isso. Na verdade, o indivíduo chamado fenotipado é aquele indivíduo que tem os anticorpos irregulares. Esses anticorpos irregulares são anticorpos que a pessoa adquire ao longo da vida, e isso torna, às vezes, o sangue dele muito especial e diferente. Nossa! Então, uma pessoa que é fenotipada, ela não pode receber o sangue, mesmo que seja do mesmo grupo sanguíneo dela, tipo assim, o tipo ABO e o RH, porque os anticorpos regulares vão dar reações transfusionais que podem, inclusive, levar à morte. Então, nós aprendemos na escola, né, os 4 grupos principais, né, A, BO e RH, mas hoje a gente sabe que tem outros subgrupos, são mais de 30 subgrupos e mais de 600 subtipos. Então, é muito difícil você ter um sangue fenotipado e conseguir para aquela pessoa o sangue exatamente aquilo que ela precisa. Então, quando acha um indivíduo que tem esse sangue que ela precisa, é uma raridade. Doutor, nós estamos recebendo a participação aqui do nosso público que acompanha o Tribuna Livre na Rádio América, na Rádio Cultura, na TV Horizonte. A Lucilene França, obrigado pela sua participação, Lucilene, desde já. Ela fala assim, ó, sobre a doação de sangue. Sangue é vida, doar sangue é compartilhar a vida. Quem recebeu sangue em algum momento da vida pode ser doador, doutor? Pode sim. Geralmente se aguarda 12 meses, um ano após essa doação. Ela vai submeter aos exames, né? Se tiver tudo normal, ela pode ser doador. Hoje, a gente viu na reportagem até mesmo alguns critérios, né, para ser o doador de sangue, mas é possível ser e é necessário a pessoa procurar, pelo menos, as informações junto ao Hemominas, para que você não tome, pelo menos você não imagine que você esteja. Às vezes a pessoa pensa, eu não estou apta a doar. Mas ela está super apta a doar, né? Então, é importante procurar informação. Isso. Hoje, no site do Hemominas, você tem, você digita Hemominas, condições e restrições. Você vai ter todas as informações, se você pode ou não ser doador, e discute cada caso nesse site. Condições e restrições. E até deixar um recado aqui, ó, você que está no centro de Belo Horizonte, gente, pode procurar o Hemominas, fica lá na Alameda Ezequiel Dias, 321, no bairro Santa Efigênia. Como a diretora da Hemominas disse na reportagem, você está por aqui, está no centro de Belo Horizonte? Passa lá no Hemominas, talvez você possa doar sangue, é rapidinho, você já vai e faz a sua boa ação. Nós temos mais participação aqui chegando dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes. Nós vamos colocar aqui na tela agora, doutor, no 99412-2179. Participe com a gente, participe do Tribuna Livre. A Luciana, bom dia a todos. Eu já doei esse mês, faço isso com muita gratidão e amor e solidariedade ao próximo. Daqui 3 meses estarei lá de novo fazendo a minha parte. Obrigado, viu, Luciana, pela participação. Doutor, é isso mesmo, 3 meses de uma doação para outra? Isso mesmo, obrigado, Luciana. A mulher, ela doa sangue no máximo 3 vezes ao ano. E tem que ter, no mínimo, uns 60 dias de intervalo. O ideal é 90 dias de intervalo. Na menopausa pode doar? No climatério? Não, pode. A menopausa pode ser doar, só não pode doar durante a amamentação e gravidez.
O pós-parto é 6 meses pós-parto. O intervalo, como já foi dito, né, o intervalo da mulher é maior porque há essa perda, né, mensal? O homem, teoricamente, poderia até doar 60 dias após, mas e no máximo 4 vezes ao ano. Isso porque, assim, a hematopoese, você doa sangue. Com 12 horas, o teu sangue é reposto a volemia, mas não o número de células. E leva-se de 4 a 12 semanas para repor o total de células. Perfeito. É esse tempo. E tem indivíduos, ou mulheres mais anêmicas, ou algum indivíduo que tem alguma deficiência de vitamina, que pode levar até mesmo 4 meses, 120 dias. Então, por causa disso que tem que dar um tempo para o corpo recuperar. Okay. Ótimo. Tribuna Livre vai fazer mais uma pausa, gente. Para você que nos acompanha pela TV Horizonte, nós voltamos já. De volta com Tribuna Livre, hoje falando sobre doação de sangue. Ainda dá tempo de você participar. Responde lá no nosso WhatsApp por que ser um doador de sangue. Você é um doador de sangue? Então você pode responder a nossa pergunta e você participar conosco, 99412-2179. E a gente já começa esse bloco com algumas interações dos nossos ouvintes e espectadores. Vamos lá então, você participa e a sua mensagem vem aqui para a nossa tela. Reinaldo, tudo bem, Reinaldo? Muito bom dia para você. Reinaldo fala assim, eu tenho pressão alta, controlada, com losartana. Posso doar sangue? Pergunta importante, né, doutor? O paciente portador de hipertensão arterial, ela estando controlada, ele pode doar sangue. Existem alguns medicamentos que não podem, o paciente não pode ser doador em uso desses medicamentos. A losartana pode, não há problema. Mas existe, por exemplo, os beta-bloqueadores, o minoxidil, os bloqueadores alfa-central, são medicamentos que têm que ser suspensos 72 horas antes da doação. E nem sempre o paciente pode ter esses medicamentos suspensos. Então, assim, normalmente a gente não orienta o paciente a suspender medicação para ir doar sangue. Doutor, quem tem problemas no coração, já recebeu já é transplantado, pode doar sangue também? O paciente cardiopata, de todas as maneiras, não pode ser doador. Então, quem já fez uma ponte safena, mamária, ou quem tem uma cardiopatia, ele não pode ser doador. É importante a gente falar, o senhor estava até chamando a atenção para alertar sobre esse ponto, por exemplo, pessoa que tem prótese, tatuagem, piercing, né? Que recado que a gente pode dar para essas pessoas? Assim, cada caso é avaliado. Por exemplo, quem colocou uma prótese ortopédica, ele pode ser doador 6 meses após a cirurgia. Quem fez uma tatuagem em condições, né, higiênicas, no lugar adequado, pode ser doador também após 6 meses. Agora, o piercing vai depender do local. Um piercing que é colocado, né, numa orelha, no lugar que é limpo, a pessoa pode ser doadora, né, basta cicatrizar 1 semana depois, sem problema. Agora, o piercing colocado em áreas genitais e em boca, eles têm que ser retirados e pode ser doador 1 ano depois, 12 meses após. Por uma questão de segurança, né? De segurança mesmo. Porque ali são regiões contaminadas e a presença do piercing faz com que possa ocorrer bacteremias, entrada de germes. Doutor, o senhor que está no Hospital João 23, na linha de frente, vamos dizer assim, no CTI, o João 23 é referência no setor de queimaduras e atende o estado de Minas Gerais inteiro. E esse setor é um dos que mais precisam de doação. O paciente chamado grande queimado, ele é levado quase que diariamente para desbridamento das lesões. E isso sangra muito. Então, é normal o paciente receber 2, 3 bolsas todos os dias. Então, às vezes, ele fica 2 meses, 3 meses internado. Então, imagina quantas bolsas de sangue ele acaba recebendo no final do tratamento. Então, uma das maiores demandas lá do Hospital João 23 é o setor de queimados.
sabe? Além da área de politraumatismo, que é a onda vermelha, e o bloco cirúrgico. Porque o Hospital João 23, gente, se acontece um acidente grave, né, no interior do estado, todos os casos mais graves, no norte de Minas, lá no sul de Minas, os casos mais graves, eles são encaminhados aqui para o Hospital João 23. Então, ele atende uma demanda muito grande, né, e por isso também esse movimento todo para que essa doação ocorra, para que as pessoas se sensibilizem em ser doadores de sangue. A gente tem mais uma participação aqui também. Nós temos mais participações. A Eliana disse que o sangue dela é AB e ela toma remédio, AB negativo, ela toma remédio para enxaqueca e está perguntando, doutor, se ela pode doar sangue. Ela pode sim. As medicações de enxaqueca não contraindicam a doação de sangue, não. E esse sangue da Adriana é um dos sangues mais raros aqui no nosso país. Ao redor de 1% da população é que tem esse sangue. O AB negativo, né? O AB negativo. A Leda. Olá, Tribuna Livre. Sou enfermeira intensivista neonatal. Trabalho no Hospital das Clínicas da UFMG. Infelizmente, não me enquadrei para ser doadora porque tenho sopro inocente. Nunca tive sintomas, mas na triagem do Hemominas, eles não autorizaram a minha doação. Fizeram certo, doutor? Tem que analisar o caso, né? Porque assim, o enfermeiro intensivista de neonatal tem que saber como é o trabalho dela, né? Porque às vezes ela pode estar tendo contato também, né, com algum agente. Agora, o sopro inocente não impede doação de ninguém, não. Mas ela pode, né? Eu perdi o nome da nossa, Leda. Acho que é Leda. Leda. Ô, Leda, mas você pode estimular quem está aí do seu lado, né? Na sua família, entre também os seus pacientes, aquelas famílias que estão aí perto de você, a ser um doador de sangue, né? Porque dessa forma você também vai ajudar, né? Você pode se sentir tranquila, porque você vai estar ajudando com certeza. Tem mais uma última pergunta, né, Léo? O Vanderlei, ele diz, bom dia, Vanderlei, ele diz que é portador de glaucoma, mas a pressão do olho é controlada. Ele pode fazer a doação de sangue, doutor? No caso do glaucoma, os medicamentos que controlam o glaucoma não pode ser doação, não pode haver doação. A pessoa teria que suspender o medicamento 72 horas antes. Então, se o seu médico, oftalmologista, permitir que suspenda o remédio 3 dias, você pode doar. É a medicação que contraindica, não é o glaucoma. Agora, doutor, é importante a gente falar, queria que você falasse, eu até falei com ela, assim, Vanessa, tem que sentar aqui na mesa, mas um outro dia a gente traz a Vanessa aqui também para participar com a gente, a agência transfusional. Porque nos bastidores a gente continua com o nosso debate, né, gente? A gente continua conversando, né, doutor Winston? E a Vanessa estava falando a importância dessa agência de estar por trás, né, nessa retaguarda de todo o procedimento. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. A agência transfusional lá do João 23, ela foi montada a partir de 2018. E desde então nós crescemos, nós temos atualmente 14 técnicos, uma enfermeira, 2 hematologistas e um bioquímico, e dois biomédicos, né? E o trabalho deles é intenso para manter uma transfusão segura e dar suporte a esse volume. Nós temos um volume de ao redor de 500 bolsas de sangue por mês, fora as transfusões dos outros hemocomponentes. Então nós São temos 500 por mês? 500 de sangue só, de CHM, que é massa. E mais 500 de hemocomponentes, que seria plasma, crioprecipitado, então plaquetas. Então isso dá um volume de ao redor de 1.000 transfusões por mês. E isso é um trabalho gigantesco, porque cada vez que o paciente vai receber uma transfusão, tem que ser feito exames nele de novo. Entendeu? Então, é feito esse exame, esse sangue que vai ser transfundido, ele é feito testes nele, e o exame do paciente, o sangue do paciente que vai receber, é feito testes nele, a cada vez que ele recebe a transfusão. Isso para ter mais segurança, para ter total segurança. Não ter risco algum, né? E depois da transfusão ele é acompanhado. Ele é acompanhado. O ato transfusional, né, ele pode durar até umas 4 horas, e ele é acompanhado esse período todo com medidas de pressão, medidas de temperatura a cada meia hora,
e observar se o paciente apresenta qualquer sinal ou sintoma de alguma reação transfusional. Sabe? Doutor, as pessoas querem saber também, depois que o sangue é doado, ele tem validade? Tem, tudo na vida tem validade. Né? Então, o sangue ele não dura nada em ar ambiente, entendeu? Igual eu falei, a bolsa de sangue ela deve ser transfundida no máximo em 4 horas, no momento que ela saiu do congelador. Agora, no congelador ela pode ficar até 4 meses, mas é na temperatura de 2 a 8 graus centígrados, sabe? Não é temperatura de cerveja, né? É 2 a 8 graus. Diferente, né? E o plasma já é a menos 20 em diante. É interessante quando a gente fala em transfusão de sangue, a gente só pensa no sangue. Exatamente. Né? Aí quando o doutor fala, né, sobre esses hemocomponentes, né? Falei certo, né, doutor? Falou certo. Pois é. A gente imagina como a doação se torna ainda mais importante, né? Porque a gente precisa desses hemocomponentes também em algumas situações, ou praticamente todas, né? Existem várias situações que você não precisa da hemácia, não precisa da célula vermelha. E ele precisa exatamente do plasma, ou do crio precipitado, ou da plaqueta. Sim. Ótimo. Doutor, tem mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes. A pessoa está perguntando que ela teve câncer há 25 anos atrás. Ela pode doar sangue? Ela tem 63 anos. Não, qualquer indivíduo que teve qualquer tipo de câncer está contraindicado. Ele não pode ser doador nunca. Isso é um consenso para todos, mesmo que houve a cura, né, ele não pode ser doador. Doutor, chegamos ao final do nosso programa, mas eu já vou deixar aqui um convite reforçado para o senhor voltar outras vezes. O Hospital João 23 se sentiu à vontade, né, para encaminhar qualquer tipo de ação que estiver fazendo. A gente está aqui como parceiro, né? A gente está aqui também na possibilidade de prestar um serviço para a sociedade. Eu tenho certeza que o Hospital João 23 também atua nessa mesma toada, né? Então, já fica esse convite feito, a gente espera o senhor em outras oportunidades. E eu gostaria que o senhor deixasse, inclusive, um recado para quem está assistindo a gente, para quem se comoveu, para quem se sensibilizou com esse programa. Quem sabe, para essa semana ainda consegue, né, agendar uma doação de sangue. Obrigado, gente. Eu agradeço muito a oportunidade, né, por estar aqui. E quero realmente falar com vocês que o ato de doação, né, de sangue é uma maneira da pessoa realmente se realizar, entendeu? A nossa profissão de médico, eu costumo falar com os residentes, que é uma profissão que a pessoa se realiza facilmente. O residente recém-formado, no primeiro caso que ele salva uma vida, ele já está todo radiante, satisfeito. E ele vê que ele realizou naquilo. Às vezes você faz uma engenharia, uma arquitetura, gasta 40 anos e não construiu aquilo que você queria construir. Fica, né, então, um engenheiro ou um arquiteto infeliz. E não, na nossa área, o ato de você salvar uma vida, você melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, já torna você realizado. Obrigado. E não tem preço. Não tem preço. Agradecendo o médico intensivista do CTI e cardiologista do Hospital João 23, do João 23, doutor Wilson Cury. Nós vamos para um rápido intervalo. Fique aí, porque na volta é a sua vez de subir na tribuna, viu? Tem denúncia e também tem mais notícias. Voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre desta quarta-feira. Olha só, pessoas com doenças graves devem ter assento preferencial. Gente, pois é, quem chega com as informações agora é o repórter Nilton Lopes. Pessoas com doença grave ou com doença incapacitante ou limitante passam a ter direito a assento preferencial nos cinemas, teatros, casas de espetáculo, instituições financeiras, auditórios, salas de conferência, estádios, ginásios e outros estabelecimentos em Minas Gerais. O direito vale inclusive nas dependências de órgãos e entidades públicas, onde houver assentos preferenciais. Publicada no Diário Oficial de Minas Gerais, a nova lei altera uma norma de 2013 e inclui as doenças graves no público preferencial e garante no mínimo 5% dos assentos disponíveis.
também fazem parte do público preferencial: idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes e lactantes e pessoa acompanhada por criança de colo. Repórter Newton Lopes. E a gente continua aqui com a nossa prestação de serviço, né? Porque você que está procurando uma oportunidade, atenção, a MGS está abrindo um novo processo seletivo com vagas em mais de 90 cidades aqui de Minas Gerais. A gente vai acompanhar as informações da repórter Letícia Bessa. A MGS está com inscrições abertas para um processo seletivo com oportunidade para 95 municípios do estado. São 45 tipos de empregos para profissionais nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários de até R$12 mil, além de benefícios. Inscrições podem ser feitas até o dia 21 do próximo mês de julho, exclusivamente no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que é o responsável pelo processo seletivo. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade exigido. Repórter Letícia Bessa. Pois é, alguns recados importantes, né, para você e para você aproveitar as oportunidades, para você saber sobre os seus direitos. E também agora chegou o momento de você subir na nossa tribuna, é o momento de você falar, né, sobre o que está incomodando você aí no seu bairro, na sua região. Pode ficar à vontade, mandar a sua reclamação, a sua reivindicação aqui para a gente, né? É só anotar nosso WhatsApp, né, Léo? Exatamente, que é o 994122179. Você pode enviar mensagem de texto, áudio, vídeo, de preferência, gente, na horizontal, tá bom? Pode desabafar, a gente vai correr atrás das autoridades, cobrar e buscar respostas para tentar te ajudar. Olha só, vamos ver aqui essa denúncia que chegou para a gente. Um passageiro que utiliza a linha 83P, que sai da estação São Gabriel para o centro, reclama do descumprimento do quadro de horários e também da falta de veículos na linha. A gente vai acompanhar então o que ele disse. Vamos lá. Utilizo o ônibus aí 83P e eu utilizo a linha todos os dias. Então tá seguindo a viagem aí, que tem muito ônibus parado na empresa aí. E o que acontece? A gente pega o ônibus e, na verdade, os ônibus não estão cumprindo a jornada de horário. A gente pega os ônibus paradão, problema, e aí a gente tem que ficar esperando outro ônibus de outra empresa vir para socorrer a gente. Que situação, hein, Adriana? É de se impressionar, sabe por quê? Porque quando o ônibus dá problema, o que a gente imagina? Que ele vai para manutenção. Exatamente. Mas que ele saia da manutenção em perfeitas condições para ser colocado em uso novamente, né? E assim a população não sofrer tanto. Mas o problema é que em vez de repor, né, aquele veículo, a população fica sem aquela linha, sem aquele veículo para usar. E aí não tem, fica parado, porque por vezes, às vezes nem na manutenção chega. Quando chega na manutenção, ele não sai de lá tão cedo. E com isso a população, o cidadão, ele acaba ficando prejudicado, tendo, né, que se reorganizar para conseguir se deslocar ou de metrô, ou procurando, né, por outra linha de ônibus. E isso não acontece em só alguns casos, isso é muito comum acontecer. E tem um detalhe importante, o ônibus estraga todos os dias, os ônibus dão problema, vão para manutenção, não chegam lá, é feita uma manutenção mais ou menos, e as empresas estão recebendo subsídio já há muito tempo. Então, o que está acontecendo? E esse subsídio, gente, esse subsídio que as empresas recebem, ele prevê também essa reposição, porque hoje há também um trabalho de fiscalização por parte da Câmara e por parte da Prefeitura, para que essas empresas, elas coloquem, né, recoloquem os ônibus e façam esse trabalho de uma forma mais regular, né? Então, elas não podem se comportar à revelia. Exatamente. Bom, nós procuramos a BH Trans e, em nota, a BH Trans nos informou que a linha 83P, que sai da estação São Gabriel e vai para o centro, a paradora, passa por fiscalizações frequentes realizadas pela Superintendência de Mobilidade Urbana, a SUMOB, e pelo consórcio responsável. As ações ocorrem nas garagens, estações e ao longo do trajeto. Cabe aos consórcios garantir que os ônibus estejam em plenas condições. Um vai jogando para o outro. E o negócio também é que se faz manutenção, ok, mas precisa sair da manutenção e voltar também a circular. Ou então, se está na manutenção, repõe.
né, a linha ou com o outro veículo, porque dessa forma a população não fica prejudicada. E ainda segundo a BH Trans, a Operação Tolerância Zero, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, já fez 5.502 fiscalizações. É a fiscalização sobre a qual me referi agora há pouco. Então, as empresas, né, a própria Prefeitura, tentando verificar ali junto às empresas qualquer tipo de irregularidade e dessa forma aplicar multas. E aí já um outro ponto que a gente precisa cobrar, que é o pagamento dessas multas e a melhoria do serviço, né? Então essas fiscalizações já vistoriaram cerca de 30 mil ônibus, alguns mais de uma vez, com média de 480 veículos por semana. Essas ações resultaram em quase 32 mil autuações e 23 veículos já foram recolhidos ao pátio do Detran. Os passageiros, gente, é importante. Você que é passageiro, você pode fazer a sua reclamação pelo telefone 156. Anota aí, o telefone 156 ou pelo aplicativo da PBH. Agora, tem também um WhatsApp, para você que está no WhatsApp aí, ó, anota o número, DDD 31 98472 5715. Vou repetir, 98472 5715. É necessário informar o número da linha, o número do veículo, o dia e o horário da reclamação. Com essas informações, as ações de fiscalização são direcionadas. Não vale você ficar reclamando, não é mesmo, Adriana, com a pessoa que pega um ônibus com você, ficar reclamando do lado, o ônibus está estragado, o ônibus está com problema, a porta não fecha. Não vale você reclamar com o outro, você tem que ligar no órgão e reclamar. Assim, vai gerando uma estatística e as equipes responsáveis pela fiscalização, elas vão lá ver o que está acontecendo. Isso que você falou, Léo, é importantíssimo, porque quem está nos ouvindo ou nos assistindo pode até pensar dessa forma, Adriana, Léo, não vou fazer denúncia não vai acontecer nada, não vai melhorar. Quantas vezes eu já fiz e não foi solucionado o problema? Gente, se você não fizer, aí é que não vai ser solucionado mesmo. Porque a primeira coisa, quando você liga para a BH Trans, quando você liga para qualquer central ou até mesmo para essa fiscalização ocorrer, a primeira coisa que vão te perguntar é: você já fez a denúncia? Você já ligou para o nosso WhatsApp? Você já foi ao 156? Né? Então, qualquer tipo de reclamação relacionada à prefeitura e ao transporte público também, ela precisa ser formalizada. Porque se ela não é formalizada, a prefeitura entende que está tudo lindo, está tudo jóia, o cenário é maravilhoso, né? Está nas mil maravilhas. E a gente sabe que não é assim. Então, vai ligando, vai falando, vai fazendo a sua reclamação, porque dessa forma é uma forma também de pressionar, né, as autoridades. E eu queria também, Léo, só deixar o nosso WhatsApp novamente para você, né, que assim como o nosso espectador, o nosso ouvinte, se sentiu incomodado com essa questão do ônibus, possa participar com a gente também. Então participe do nosso WhatsApp, envie a sua reclamação. Se você não quiser se identificar, não tem problema algum. A gente tenta manter, a gente vai conseguir, com certeza, manter o seu anonimato, a gente distorce a sua voz, a sua imagem, mas a sua denúncia com certeza vai chegar a quem precisa, às autoridades, e a gente vai tentar fazer com que isso, o seu problema seja resolvido, né? Exatamente. 994122179, você pode mandar pra gente. O Tribuna acabou. Mas amanhã tem mais, essa é a boa notícia. Agora você vai ficar com o Rede Notícia com o André Santos e a Janaína Regiane. O Rede Notícia está destacando hoje, gente, a greve dos trabalhadores em educação de Belo Horizonte. Até amanhã. Tchau. A gente volta amanhã. Tchau, tchau para você.